Leitura do dia. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois de sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavras do Santo Padre. Eu estou convosco todos os dias até ao fim do mundo. Estas últimas palavras do Evangelho de Mateus evocam um anúncio profético que encontramos no início. Ele chamar-se-á Emanuel, que significa Deus conosco. Deus estará ao nosso lado todos os dias até ao fim do mundo. Jesus caminhará ao nosso lado todos os dias até ao fim do mundo. O Evangelho inteiro está encerrado entre estas 2 citações, palavras que comunicam o mistério de Deus cujo nome, cuja identidade é estar com. Não é um Deus isolado, mas um Deus com, de modo particular conosco, ou seja, com a criatura humana. O nosso Deus não é um Deus ausente, raptado por um céu remoto. Ao contrário, é um Deus apaixonado pelo homem, tão ternamente amante que chega a ser incapaz de se separar dele. Nós, humanos, somos peritos em romper vínculos e pontes. Ele, ao contrário, não. Se o nosso coração arrefece, o seu permanece sempre incandescente. O nosso Deus acompanha-nos sempre. São Cristóvão de Magalhães, Saque, e companheiros mártires no México. Não se preocupem, irmãos. Mais um momento e depois, o céu. Morro inocente e peço a Deus que o meu sangue possa servir para a união dos meus irmãos mexicanos. São Cristóvão de Magalhães, em seu leito de morte. Os primeiros anos do século XX foram difíceis para a Igreja no México. Em 1917, o presidente do país concordou com a entrada em vigor de uma nova Constituição, inspirada em princípios anticlericais.
Os bispos se opuseram imediatamente, mas só conseguiram causar uma reação forte e violenta no governo. Perseguição à Igreja no México. O presidente mudou, mas a situação continuou a mesma ou melhor, piorou. Em 31 de julho de 1926, pela primeira vez em 400 anos, foi suspenso o culto público em todas as igrejas do país, e o clero católico maltratado. Tratava-se de uma verdadeira perseguição. Foram expulsos os sacerdotes estrangeiros, proibidas e fechadas as escolas particulares, de inspiração católica, suprimidas muitas obras de caridade, pertencentes à Igreja. O povo, porém, não ficou parado olhando. Os leigos mexicanos se organizaram e formaram a chamada Liga em Defesa da Liberdade Religiosa, pedindo o apoio dos sacerdotes, que preferiram uma solução pacífica. A situação se precipitou logo, a ponto de chegar à luta armada. Movimento Cristero. A guerra civil que eclodiu naqueles anos, ficou conhecida com o nome de Movimento Cristero, levada adiante pelos fiéis, que queriam defender, a todo custo, a sua liberdade religiosa. Por isso pediam com insistência o apoio de seus pastores, que preferiam sempre uma resistência pacífica. Alguns padres deixaram suas paróquias e outros eram completamente hostis ao movimento. A maioria, mesmo se dissociando, não quis abandonar seus fiéis, se prodigalizando para cuidar das almas. Foi o caso de Cristóvão de Magalhães. Cristóvão de Magalhães, sacerdote de todos. Cristóvão nasceu em Totiche, próximo de Guadalajara, em 1869, no seio de uma família de camponeses, da qual aprendeu a ser devoto do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora do Rosário. Ainda jovem, entrou para o seminário, foi ordenado sacerdote, em 1888, e se tornou pároco da sua aldeia natal. Em Asqueután, deu início a uma missão entre os nativos de Huicholes, com o objetivo de evangelizar. Fundou várias escolas, um abrigo para órfãos e um asilo para idosos. Animado por sua devoção a Maria, começou a propagar a oração do Santo Rosário, mas pregava também o desapego dos bens materiais e buscava melhorar o padrão de vida de seus concidadãos. No entanto, a sua pregação tinha como alvo, de modo especial, as vocações sacerdotais. Quando fecharam o seminário de Guadalajara, fundou em sua paróquia um pequeno centro para a preparação de futuros sacerdotes. Martírio com 24 companheiros. Quando o movimento cristero se propagou, Cristóvão não aderiu, pelo contrário, rejeitava categoricamente o uso da violência, recordando que Jesus e seus apóstolos nunca recorreram a ela. Convencido disso, escreveu em um artigo do jornal local: a única arma da Igreja é a palavra de Deus. Entretanto, jamais abandonou seu povo. Na manhã de 21 de maio de 1927, Cristóvão foi preso pelo Exército Federal, com a acusação de apoiar a rebelião. Mas, na verdade, foi condenado à morte pelo simples fato de ser sacerdote. 4 dias depois, foi fuzilado em Colotlán, junto com 24 companheiros, entre os quais 21 sacerdotes: Román Adame Rosales, Rodrigo Aguilar Alemã, Júlio Alvarez Mendoza, Luiz Batista Sáenz, Agustín Caloca Cortez, Mateus Correia Magalhães, Atilano Cruz Alvarado, Miguel de Lamora, Pedro Esqueda Ramírez, Margarito Flores Garcia, José Isabel Flores Varela, David Galvão Bermudes, Pedro de Jesus Maldonado Lucero, Jesus Mendes Montoya, Justin Orona Madrigal, Sabas Reis Salazar, José Maria Robles, Hurtado Toribio Romo Gonzales, Genaro Sanches Delgadillo, David Uribe Velasco, Tranquilino Biarco Robles, e 3 leigos, Salvador Lara Poente, Manuel Morales e David Roldan Lara. São Carlos Eugênio de Mazenod, bispo de Marsella, fundador dos Oblatos de Maria Imaculada. Eugênio, de família nobre, fugiu da Revolução Francesa e, ao invés de continuar a vida de corte, quis ser sacerdote. Em 1816, fundou a Sociedade de Missionários da Provença, que mais tarde se tornou Missionários Oblatos de Maria Imaculada. Após sua nomeação como bispo de Marsella, faleceu em 1861.